Nesse vídeo vamos ver como foram as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2023, aplicação regular. Começando pela questão 99, que falou sobre vacinas de RNA mensageiro. Essa vacina tem sequências de genes do vírus. O RNA mensageiro nada mais é do que um gene que foi transcrito e que no citoplasma é traduzido por ribossomos em proteína. Ácidos nucleicos são muito frágeis e instáveis, então esse RNA mensageiro que é usado na vacina ele é recoberto por uma capa lipídica, o que garante alguma proteção, garantindo assim que ele vá chegar ao citoplasma da célula e vai ser traduzido em proteína. Portanto, a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da tradução do RNA mensageiro em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica. O objetivo das vacinas, que são um meio de imunização artificial ativa, é a produção de anticorpos e células de memória. O texto que foi citado na questão da Sociedade Brasileira de Imunizações: uma vez que a vacina é injetada e capturada pelas células apresentadoras de antígeno, a partir das instruções do RNA mensageiro são fabricadas as proteínas S, a proteína spike do envelope do SARS-CoV, que a gente está falando do vírus da Covid, né? Para outros agentes etiológicos, você poderia utilizar qualquer outra proteína que servisse ali como um antígeno de reconhecimento específico para aquele agente etiológico. Bom, as proteínas são transportadas até a superfície da célula, onde o processo de defesa, os processos são desencadeados. Linfócitos T auxiliares detectam a proteína estranha e recrutam linfócitos B, que vão ser ativados, né, virar plasmócitos e vão começar a produzir anticorpos específicos contra aquela proteína. Outras células de defesa, chamadas linfócitos T citotóxicos, reconhecem e destroem diretamente qualquer estrutura que exiba, nesse caso aqui a proteína S, né, o antígeno, em sua superfície. Ou seja, uma vez você vacinado, tendo produzido ali células de memória, tendo contato com o vírus de verdade, ele vai ter ali essa proteína, né? Ela vai ser reconhecida por essas células de memória que vão poder atuar diretamente ali, cortando mal pela raiz, vamos colocar assim, né? Diminuindo muito a chance de o vírus conseguir infectar suas células. Essa tecnologia de vacina de RNA mensageiro permite a produção de volumes importantes de vacina, mas exige, em geral, temperaturas muito baixas para a conservação, o que seria aqui um fator de limitação para essa tecnologia, especialmente no que se refere ao armazenamento dos insumos. Exemplos de vacinas de RNA mensageiro: Moderna, Pfizer, BioNTech e CureVac. Mas os pesquisadores estão sempre buscando alternativas para otimizar essas tecnologias. Tem aqui um textinho da Science de 2022. Desenvolveram ali, está em fase de teste, né, uma vacina de RNA mensageiro que consegue produzir cópias, esse RNA mensageiro, né, produzir cópias de si mesmo. Eles adicionam a essa vacina, além do RNA mensageiro, enzimas de alfa-vírus que atuam nesse processo aí de replicação desse material genético. Além disso, eles expõem esses insumos a um processamento ali de congelamento a seco, então ele é transformado num pó que pode ser armazenado a temperatura ambiente, o que já supera também aquela dificuldade que a gente viu ali no texto anterior, e na hora da aplicação ele é reidratado e pode ser aplicado ali normalmente. Portanto, ela é mais facilmente armazenada, além disso ela é mais, digamos, ela traz um custo-benefício maior porque ela diminui a necessidade de doses, de muitas doses, né? Esse RNA mensageiro autorreplicante ele aumenta a eficácia da vacina, além de permanecer mais tempo no organismo, permitindo doses menores. Aproveitando esse tema das vacinas, eu trouxe aqui essa figura, né, que eu tirei lá do site da BBC, fonte, eles dizem aqui, os fabricantes das vacinas e a OMS. Eles trazem aqui a comparação de 4 vacinas contra a Covid: Oxford, AstraZeneca, Moderna, Pfizer e BioNTech e aquela Sputnik 5 lá da Rússia. E eles trazem aqui algumas informações. Pause o vídeo e encontre um erro nesse quadro. Um erro muito comum em pessoas que não têm um estudo, né, mais profundo da biologia. Nem nada muito complexo, não, mas é um erro muito comum mesmo em iniciantes. Eles colocaram aqui: Moderna, tipo RNA, parte do código genético do vírus. O que é usado na vacina não é o código genético. É uma parte do genoma do vírus, especificamente o gene que codifica para a proteína spike, no caso. O código genético é isso aqui, são as trincas de nucleotídeos que codificam para determinado aminoácido. É um código genético degenerado, ou seja, um mesmo aminoácido pode ser codificado ali de repente por diferentes trincas de nucleotídeos, códons, que a gente chama, né? Além disso, esse código genético ele é virtualmente universal, quase todos os organismos vivos utilizam esse mesmo código genético. Então, assim, essa diferença, né, essa confusão que fazem entre genoma e código genético é bem comum. E para quem vai fazer o Enem aí é bom ficar atento a essa diferença. Questão 100. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Homens trans também podem doar ovócitos, aqui a gente está falando de ovócitos, né? Homens trans também podem doar ovócitos. Após um período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento ali realizado, observou-se que nenhum dos ovócitos foi fertilizado posteriormente. Verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente inibidores de enzimas do acrossomo ao invés de um nutriente no meio de cultura. O coquetel de inibidores de enzimas do acrossomo impediu a passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida.
Vou mostrar aqui agora o capítulo 47 da 12ª edição do Campbell. É apenas uma recomendação de leitura, você pode utilizar seu livro de biologia favorito num capítulo sobre reprodução. Aqui a gente tem essa figura do processo super ilustrativa. Aqui a gente tem o espermatozoide, né? Aqui a gente tem o acrossomo. E aqui a gente tem o detalhe das enzimas do acrossomo sendo liberadas e provocando ali, vamos colocar assim, um desgaste nessas células foliculares aqui, que são a corona radiata, eventualmente na zona pelúcida, permitindo que o espermatozoide que ele conecte, né, vamos colocar assim, o citoplasma dele com o do ovócito, e ele não vai entrar no ovócito, ele vai apenas liberar o núcleo dele ali dentro, e o núcleo do espermatozoide vai encontrar ali o núcleo do ovócito, né, e vai haver a fecundação, a união desses materiais genéticos, e ali vai acontecer então a conclusão do evento de fecundação. Aqui, uma espécie de um zoom, né, mostrando aqui as células foliculares, a corona radiata, a zona pelúcida, e de novo o mesmo processo. Aqui eles estão enfatizando a formação desses grânulos corticais, que são uma espécie de sinalização que vai acontecer ali, que é necessário para que um ovócito não seja fecundado por mais de um espermatozoide. Então esses grânulos fazem ali uma sinalização química para impedir que esse ovócito seja fertilizado por mais de um espermatozoide. Questão 103. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente, indicando que essa questão vai ser sobre etileno. A mãe do menino recomendou que ele colocasse o abacate num recipiente fechado e que isso aceleraria o amadurecimento do fruto, o que, surpreendente para o menino, aconteceu de verdade. A aceleração desse processo do amadurecimento do abacate é causado por acúmulo do gás etileno. É bem comum questões de fisiologia vegetal cobrar os hormônios vegetais, as auxinas em relação ali ao alongamento celular, fototropismo, dominância apical, gibberelinas e germinação de semente, ácido abscíssico, fechamento de estômatos e o etileno e o amadurecimento de frutos. Esses são os mais comuns. Então é interessante dar uma estudada, uma revisada e também uma aprofundada, uma vez que isso aqui é uma simplificação. Questão 104. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesma do mar com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem, os cloroplastos, né, e mantê-los funcionais dentro de suas próprias células. E assim elas obtêm parte de seu alimento. Essa adaptação confere a esse organismo, no caso a lesma, a capacidade de obter primariamente carboidratos, o produto da fotossíntese, né, fixação do CO2 em carboidrato, no caso o açúcar, a glicose, que tem uma função direta ali na produção de ATP, né, a oxidação da glicose na respiração aeróbica leva ali a produção de ATP, e essa glicose também pode ser armazenada, os vegetais, por exemplo, armazenam na forma de amido, animais podem armazenar na forma de glicogênio, carboidratos mais complexos. E aqui só para mostrar a Elysia chlorotica, que é uma das espécies mais famosas dessa lesminha, e para comentar o seguinte, ela tem, nas fotos ela parece verde, né, e esse verde vem da onde? Vem da clorofila dos cloroplastos que ela incorpora, né. Ela, na verdade, sem essa clorofila, ela tem uma cor pálida, ela é meio amarronzada, meio pálida. Então ela não nasce verde. Inclusive, se você expuser ela a uma dieta com ausência dessas algas com clorofila, alguma outra fonte nutricional, ela vai perder essa coloração verde, porque esses cloroplastos tendem ao longo do tempo a irem se perdendo. O que indica que ela não é um animal, ela não é autotrófica. Ela é heterotrófica, certo, como todos os animais, mas ela tem essa função de conseguir preservar esses cloroplastos e se aproveitar da fotossíntese deles. É uma adaptação super interessante e super exclusiva, né? Mas não torna ela um ser autotrófico. Daria até para dizer parcialmente autotrófico, mas é assim, aí a gente já tá, né, se aventurando demais. Mas é uma discussão bem interessante. 105. Parasitologia. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania, transmitida ao homem de forma indireta por vetores no ambiente doméstico. Ela é transmitida pelo mosquito palha, né, um flebotomínio. E a gente tem aqui a relação do cão, né, como um reservatório no ambiente urbano. Ele pode... Um cão infectado contém ali o parasito nele, um mosquito ao picar um cão obtém o parasito e, ao picar o ser humano, transfere esse parasito para o ser humano. E o problema é que o cão pode ser um hospedeiro silencioso, ele pode não desenvolver sintomas. Em uma região com alta incidência dessa doença, uma campanha do Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose no sangue? Porque o flebotomínio é hematófago, ele vai picar o cão em busca de sangue, ele pode se infectar num cão que esteja infectado e depois contaminar o ser humano, quando for picar o ser humano também em busca de sangue. Brevemente mostrar aqui o Manual de Vigilância e Controle de Leishmaniose Visceral. A gente tem aqui o agente etiológico, Leishmania, na forma promastigota ou amastigota. Principais reservatórios. No ambiente urbano a gente tem o cão doméstico mesmo. No ambiente silvestre a gente tem ali raposas, marsupiais, o gambá, né? E principais vetores temos ali os flebotomínios, o mosquito palha. Tá aqui uma foto do mosquito palha, flebotomínio, hematófago. Então, se sugou sangue, é uma fêmea, né? Porque é a fêmea que precisa do sangue para produzir ali os ovos, a reprodução dela. Brevemente aqui também o site da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, Leishmaniose Visceral. Vou clicar aqui nessa seção Prevenção e Controle. Então, tem aqui para a população humana,
para o controle vetorial ou mosquito e para controle de reservatórios domiciliares urbanos, no caso aqui o cão, o principal, né? Em área de transmissão com importância epidemiológica, recomenda-se a realização de inquéritos sorológicos, exame de sangue, nos cães. E quando for positivo, recomenda-se ali o sacrifício, né? A eutanásia do cão. Questão 107. Muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação, a tensão pré-menstrual, que entre outros sintomas podem envolver ali alterações no humor, depressão, ansiedade. Atualmente acredita-se que os sintomas são resultado da queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que por sua vez estaria relacionado com diminuição na produção de hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, que é observada ali na fase final do ciclo feminino, na fase lútea. Então, especificamente com relação ali ao ciclo menstrual, a redução de produção desses hormônios, estrogênio e progesterona, nessa fase, a fase lútea, está relacionada com a regressão do corpo lúteo ovariano. Após a ovulação, forma-se ali o corpo lúteo, né, do folículo. O folículo ovariano libera o ovócito, vira ali o corpo lúteo, que começa ali a produzir hormônios, dentre eles progesterona. E se esse ovócito não for fecundado, esse corpo lúteo tende a regredir. Então vamos por parte aqui, porque essa questão tem bastante assunto. Tensão pré-menstrual, transtorno disfórico pré-menstrual, é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos que surgem vários dias antes do início da menstruação. Estou aqui no manual MSD, né? Causas: a variação nas concentrações de estrogênio e progesterona durante o ciclo menstrual. Algumas mulheres são mais sensíveis a essa variação. E aqui embaixo, a concentração de serotonina tende a ser mais baixa em mulheres com TPM. Serotonina tendo ali a função de regular, atuando, né, na regulação do humor. E agora falando um pouquinho sobre ciclo menstrual. A menstruação é a descamação da mucosa do útero, acompanhada por sangramento. O ciclo menstrual tem 3 fases: fase folicular antes da ovulação, ovulatória durante, né, que é a própria ovulação, e fase lútea depois da ovulação. E a gente tem esse esquema aqui clássico do ciclo menstrual, que todo mundo já deve ter visto ou esse ou algum bem parecido. Aqui embaixo a gente tem a duração do ciclo em dias. Repara aqui que por volta do dia 14 está acontecendo a fase ovulatória, a ovulação. A ovulação dá início ao chamado período fértil da mulher, onde por algum tempo ali ela pode engravidar. Então a gente tem aqui a fase folicular antes da ovulação, tem a fase ovulatória e a fase lútea após a ovulação. O endométrio está aqui se espessando durante a fase lútea, né, para receber ali a implantação de um possível zigoto que tenha sido surgido ali da fecundação. Se não houver a implantação de um zigoto, o que vai se tornar um embrião, né, que vai eventualmente virar ali um bebê. Aqui nesse endométrio, ele vai descamar e vai ali levar ao quadro de sangramento característico ali da menstruação. Então, esse sangramento ocorre se não houver fecundação de um ovócito, portanto, ele indica que a mulher não está grávida. O que está acontecendo na hipófise ao longo desse ciclo? Aqui, no começo, nós temos aqui 2 hormônios que a gente está vendo aqui: o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Tanto na fase folicular quanto na fase lútea, eles estão ali geralmente em baixa concentração e eles atingem um pico durante aqui, no período da ovulação. Um pico menor de FSH e um pico aqui mais acentuado de LH. Ciclo ovariano é importantíssimo para a gente entender a questão do corpo lúteo. A gente tem aqui o folículo ovariano com um ovócito dentro, maturando, né? Ele libera esse ovócito na ovulação, depois se transforma aqui em corpo lúteo, que passa então ali a produzir e liberar hormônios, progesterona, dentre eles. Se não ocorrer a fertilização desse ovócito, o corpo lúteo se degenera e para de produzir progesterona. Com relação a estrogênio e progesterona, a gente tem aqui também eles em baixa concentração na fase folicular. Chega que nas vésperas da ovulação, o estrogênio dá um pico, e depois mantém ali uma concentração média, né, após a ovulação, enquanto que a progesterona aumenta aqui e após a ovulação ele atinge então seu pico. Repara que ao final da fase lútea, ambos têm ali uma queda acentuada de concentração. E de acordo com o que a gente leu, algumas mulheres são mais sensíveis a essa queda aqui, especialmente ali da progesterona e do estrogênio, e isso aqui, como antecede, né, o período ali de sangramento, de descamação do endométrio, leva ali aquele sintoma característico da TPM. Aparentemente por ter ali uma relação com a serotonina. Então, durante a fase lútea, ocorre uma redução na concentração do hormônio luteinizante e do folículo estimulante. O folículo rompido se fecha após a liberação do óvulo e forma o corpo lúteo, que produz progesterona. Durante boa parte nesse momento aqui, né, a progesterona e o estrogênio ficam altos. O estrogênio, né, mantém ali uma concentração alta. E, em conjunto, eles atuam ali no espessamento do endométrio. Se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo se degenera e já não produz mais progesterona. A concentração de estrogênio também diminui, e aí pode levar, né, aquele quadro ali que a gente viu, daqueles sintomas de TPM. O texto que a questão citou foi esse aqui, uma revisão sistemática, né? Eles estão estudando aqui a eficácia de inibidores seletivos de recaptação de serotonina no quadro ali de síndrome pré-menstrual. Eles comentam aqui que as causas da síndrome pré-menstrual ainda não estão muito claras, mas alguns avanços foram feitos no entendimento desse quadro. Eles reforçam aqui que aparentemente o problema... Existe um consenso de que o problema está numa sensibilidade diferenciada de algumas mulheres à concentração de hormônios circulantes. Ele coloca aqui uma citação que a gente vai dar uma olhada nela depois.
É importante que ele também comenta que existe evidência, né, de que a serotonina teria ali também um papel importante na patogênese dessa síndrome. Como a gente viu, a serotonina atua ali na regulação do humor. Por isso que existe um esforço em estudar drogas inibidoras de recaptação de serotonina, porque a serotonina, enquanto ela está na fenda sináptica, ela está ali atuando, fazendo ali o efeito dela. Em quadros de baixa serotonina, seria interessante, de repente, inibir os recaptadores para que ela fique mais tempo na fenda sináptica. A ideia é mais ou menos essa, é complicado, mas esse basicamente é o mecanismo de ação de muitos antidepressivos. Aquele texto que eles citaram lá, esse aqui, eles vão falar aqui não sobre a progesterona em si, mas sobre um metabólito da progesterona, que é a allopregnanolona. E a relação desse metabólito na síndrome pré-menstrual. O objetivo deles era justamente quantificar essa allopregnanolona em mulheres, né, durante a fase lútea. Mulheres que apresentam a síndrome pré-menstrual, quando comparadas com o controle, apresentaram níveis significativamente mais baixos de allopregnanolona. Eles não observaram nenhuma diferença significativa em relação à progesterona. Resumidamente falando, essa allopregnanolona tem uma relação ali com os receptores GABA, ácido gama-aminobutírico, que tem também uma relação com a serotonina. Então, mulheres com baixa allopregnanolona teriam ali uma diminuição da ativação desses receptores GABA. E, interessantemente, deficiências na ativação desses receptores de GABA são presentes ali em pessoas com quadros de depressão. Uma vez que existe uma relação entre, por exemplo, drogas agonistas, né, ativadores desses receptores GABA, com a regulação de serotonina. Tudo isso aqui é muito complicado, nem eu entendo isso aqui direito, é neurociência avançada. Eu só trouxe para realmente ilustrar e tentar montar um pouquinho, mostrar como que o quebra-cabeça, né, é complexo. De repente, uma pessoa que está assistindo e gosta de biologia e pretende estudar biologia vai ver nisso aqui um assunto super legal para se especializar durante a faculdade. Mas repara que para a questão mesmo você não precisava saber nada disso de allopregnanolona, receptor GABA, serotonina. Você só precisava saber que, durante ali a fase lútea, né, depois da regressão do corpo lúteo, você tem ali a parada da produção de progesterona pelo corpo lúteo. Estrogênio e progesterona. 109. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornaram independentes da água. Aí agora você já pode ir pensando aí quais grupos de plantas são totalmente independentes da água. Utilizando a classificação do ensino médio mesmo, briófitas e pteridófitas ainda têm alguma dependência da água para a reprodução, gimnospermas e angiospermas já são completamente independentes da água para a reprodução. E aí pensa qual a estrutura que está presente ali em gimnospermas e angiospermas que possibilita, que diferencia elas, que dá para elas essa independência que os outros grupos não têm. Surge o grão de pólen, né, e o tubo polínico. O tubo polínico possibilitou a independência da água na fecundação desses seres vivos. Capítulo 36 da 12ª edição do Sadava, eu coloco referência para todos esses livros que eu estou mostrando na descrição, para quem tiver interesse, né, Claro, você pode usar qualquer material de biologia que você queira. Eu gosto de oferecer recomendações. Capítulo sobre reprodução de plantas. Aqui com ênfase em plantas com flores, então angiospermas, mas funciona porque eu quero mostrar. Então aqui a gente está vendo uma angiosperma, certo? E aqui a gente está vendo a antera contendo ali grãos de pólen, e dentro do grão de pólen a gente vai ter ali os gametas masculinos, né, as células espermáticas. E repara que no grão de pólen, além da célula generativa, né, que é a célula que efetivamente vai participar da fecundação, a gente tem também uma célula chamada célula do tubo. Essa célula vai formar o famoso tubo polínico. Quando ela chega aqui no estigma, né, ela começa ali a produzir o tubo polínico que leva os gametas efetivamente até a oosfera, onde vai haver ali um primeiro evento de fecundação do primeiro núcleo espermático com a oosfera, e um segundo núcleo espermático vai lá para dentro, vai fertilizar os núcleos polares, formando o endosperma, que é um tecido triploide. Então tem dois núcleos polares que vão encontrar um núcleo espermático que vai chegar e vai formar ali um endosperma triploide. Então tem duas fecundações. Nas angiospermas é um evento exclusivo de angiospermas, dupla fecundação. Questão 111, barra-batimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme, de revestimento, e floema, que é um tecido de condução de seiva elaborada. Aquilo que é produzido lá nas folhas na fotossíntese vira seiva elaborada, né? Faz parte da seiva elaborada, que vai ser transferida, vai ser transportada pelo floema para as partes inferiores da planta, lá para a região ali do caule e da raiz. A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos quando o corte retira um anel completo por toda a circunferência do tronco. Aqueles que têm a casca tirada parcialmente sobrevivem. A morte desses indivíduos, dos que são anelados completamente, decorrem da interrupção da nutrição das raízes. Fundamentos da Biologia Moderna, de Amabis e Marto, tem aqui um capítulo sobre nutrição orgânica das plantas. E aqui vai falar sobre condução da seiva elaborada, anésima ou fige. Aqui ele vai mostrar justamente essa relação do anelamento, né? Quando você tira toda a casca ali contendo o floema, você interrompe o transporte de seiva elaborada da região onde está acontecendo ali a fotossíntese para as regiões abaixo do local onde foi feito o anel. Então isso interrompe o transporte de nutrientes para essas partes aqui abaixo, que envolvem inclusive a raiz, né? Portanto, a raiz perde o aporte de nutrientes. E a árvore tende a morrer.
Aqui eles estão mostrando que, dependendo assim da foto, você consegue saber para que lado estão as folhas e a raiz. Por exemplo, nessa sete aqui, as folhas estão para o lado direito, porque formou essa barriga aqui, né? Ficou inchadinho aqui, por quê? Porque a seiva elaborada está tentando passar e não está conseguindo, né? Perdeu aqui o caminho. Então formou meio que esse espessamento aqui. E a raiz estaria para o lado esquerdo. Se você não tirasse o anel completo, você deixasse ali uma parte mantendo a comunicação, a planta não iria morrer. Poderia até enfraquecer um pouco, mas não iria morrer. Além disso, algumas árvores conseguem, não são todas, mas algumas espécies conseguem recuperar isso aqui, conseguem, digamos, cicatrizar e reconstituir o floema nessas regiões. É importante estudar a condução de seiva bruta pelo xilema e seiva elaborada pelo floema. Tem os mecanismos, tem as teorias, tudo isso é muito importante. Questão 112 falou sobre poluição provocada por detergentes, que podem levar inclusive à eutrofização ali de corpos d'água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, o que leva ali ao desequilíbrio ambiental. Eles mostram aqui abaixo a estrutura molecular de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável, justamente esse aqui que os micro-organismos não conseguem degradar. Por conta dessas moléculas ramificadas, a gente observa que essa molécula aqui ela tem suas ramificações. Essa questão aqui, assim como outras que eu vou trazer no vídeo, são da prova provavelmente de química, mas ela tem também pertinência para a ideia, né, para assuntos relacionados à biologia. Portanto, eu trago também essas questões. Então nós temos aqui um tensoativo não biodegradável ramificado. Então, qual modificação química poderia ser feita, né, na estrutura desse tensoativo para torná-lo mais biodegradável? Reduzir as ramificações, né? Então, modificar a cadeia carbônica para uma cadeia normal, eu diria com menos ramificações, ou nenhuma ramificação. Uma cadeia talvez linear. Interessante aqui que a letra A falou retirar a parte polar da molécula, a C falou trocar o grupo aniônico por um grupo neutro. Isso aqui, essas duas alternativas deixaria de ser um detergente se tirasse a parte polar, né? Detergente geralmente depende dessa molécula tendo uma parte polar, hidrofílica, e outra hidrofóbica para ter a função de detergente. Um material aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando a química dos sabões e detergentes. Detergentes, assim como sabões, são substâncias que reduzem a tensão superficial de um líquido, por isso tensoativos. E tem esse tópico aqui importante, a biodegradabilidade dos detergentes. Ele conta aqui a história que os primeiros detergentes eram super poluentes, porque as moléculas já tinham aquelas características que a gente viu, de serem pouco biodegradáveis, e aos poucos, por pressão de legislação, foram sendo substituídos por moléculas, por detergentes, né, mais biodegradáveis. Então era comum utilizar ali o propeno, né, na fabricação de detergentes. A utilização desse composto originava tensoativos com cadeias ramificadas, por isso pouco biodegradáveis. Então, o problema causado por esses detergentes estava relacionado com a estrutura de suas moléculas. Então, a gente tem aqui uma molécula de alquil, benzeno, sulfonato de sódio e do propeno, enfim, com suas ramificações. E resumindo a história, a gente tem aqui então uma molécula utilizada em detergentes, que é uma molécula linear, tá vendo? Sem ramificações, portanto, altamente biodegradável. Ou seja, uma modificação na cadeia carbônica tornou os detergentes agora com uma propriedade de ser biodegradável, mantendo aqui uma região da molécula que tem carga e outra que é hidrofóbica. 113 é a avaliação de substâncias genotóxicas. Substâncias genotóxicas são que podem provocar alterações ali no material genético, podendo levar a câncer. O ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximo ao núcleo das células, com lesões genéticas. Importante, os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Portanto, os micronúcleos se originam dos cromossomos, fragmentos de DNA, né, fuso mitótico. O texto que a questão citou foi esse aqui, o mestrado de Viviane Miranda Dias, Micronúcleos em Células Tumorais, Biologia e Implicações para Tumorigênese. Eu não li tudo, mas pelo que eu entendi é que ela está trabalhando com vincristina, que são substâncias antitumorais. A vincristina, assim como outras substâncias que têm um princípio de ação semelhante, elas atuam interrompendo o ciclo celular numa fase específica. Elas não permitem que a célula continue se dividindo. Ela interrompe a mitose bem ali na fase antes da anáfase, né? Ela fica ali em metáfase. Os cromossomos não se segregam. Ela interrompe exatamente ali e a célula fica parada, estagnada em metáfase. Importante estudar ciclo celular. Vejam aí os pontos de checagem, os checkpoints do ciclo celular, onde a célula ela avalia se ela tem condição de continuar se dividindo, né, na mitose, e se houver algum problema ela interrompe ali em alguns pontos de checagem nas fases do ciclo celular. Tem aqui um checkpoint na fase G1, um na fase G2 e tem um também na fase da mitose. É aqui que está a vincristina, assim como outras substâncias, elas inibem a polimerização dos microtúbulos. Sem os microtúbulos não dá para ter, né, a migração dos cromossomos na divisão mitótica, portanto a célula fica estacionada em metáfase. Mas a parte que eu queria mostrar aqui é onde ela fala estes microtúbulos são o resultado da ação aneugênica da droga e provavelmente contém cromossomos inteiros que não se ligaram ao fuso mitótico desorganizado e, portanto, não se agregaram corretamente. Que resolve lá a questão, né?
116, mais uma questão da química com implicações para a biologia. Falando aqui sobre Aldrin, um inseticida agrícola organoclorado. Esse composto apresenta alta persistência no meio, acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Então lembrem aí da bioacumulação e da biomagnificação, que não tem nenhuma relação aqui com a questão, mas é só para a pessoa lembrar e dar aquela revisada depois no assunto, porque está dentro disso aqui. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrimas, urina, leite, quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou maior concentração dessa substância? No leite, por causa do alto teor de gorduras. Percebe que essa questão aqui está bem no limiar, né? Você tem que ter bastante conhecimento de química, mas também de biologia. Eu não consegui achar o texto que a questão citou lá, não consegui encontrar o arquivo na internet, mas eu trouxe aqui um outro artigo também super interessante sobre esse tema, monitoramento de resíduos agrotóxicos em leite consumido, né, pela população. Então, o gado, quando consome ali água, pastagem, ração, ele que esteja contaminado por esse agrotóxico, ele vai acumular essa substância, né, nele e vai ficar presente onde? No leite. Quando a pessoa bebe o leite da vaca que tem essa acumulação dessa substância, a pessoa também vai estar ingerindo essa substância, que também vai se acumular agora na pessoa, e se for uma mulher, também ela vai transmitir isso para o filho através da amamentação. Eles começam aqui falando sobre organoclorados. Os resíduos desses compostos podem fazer parte da nossa biosfera por anos devido à sua alta persistência e lipossolubilidade, solubilidade em gordura. Eles dão aqui alguns exemplos de organoclorados. Esses compostos são persistentes no ambiente, se acumulam em tecidos gordurosos de mamíferos e são excretados no leite. E isso resolve a questão lá. No leite você vai encontrar maiores concentrações, então, desses compostos. E esses organoclorados, apesar de terem sido proibidos na agricultura, eles continuaram sendo utilizados como inseticidas em alguns casos ali. Atualmente tem se dado preferência a agrotóxicos de outras classes químicas que não se acumulam, né, da mesma forma que os organoclorados e são muitas das vezes eliminados pela urina. Ele dá um exemplo aqui de tiabendazol, que não persiste tanto e é eliminado na urina após 24 horas. Agrotóxicos da classe de éster de um ácido sulfuroso e um diol cíclico clorado. Os piretroides e os benzimidazóis são menos persistentes e degradam mais rapidamente quando comparados com organoclorados. Não estou dizendo que é bom, só estou mostrando aqui a comparação que eles estão fazendo de um com o outro. Depois que eu terminei de apresentar o outro texto, eu procurei de novo e achei o texto que a questão citou, é esse aqui. Não acho que apresentar ele agora vai acrescentar em nada a discussão que eu já fiz utilizando outro texto, foi bom também. Vou colocar um link para esse aqui também na descrição para quem quiser dar uma lida, mas não acrescenta muito não. Eu já discuti utilizando outro texto, a discussão ficou boa. É que nesse texto aqui ele vai falar especificamente sobre aquele composto que foi falado lá na questão, né? O Aldrin. Então, assim, quem quiser dar uma lida depois, dá uma olhada aqui. Questão 117 fala sobre... É uma questão aqui de meio ambiente. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável, e 50% de casca de café, que a gente assume que é biodegradável. Mas pelo menos o plástico é reciclado. Além disso, o copo é reutilizável. E além disso também ele não transmite calor para a mão da pessoa, ele tem ali um isolamento térmico, né? Então a pessoa pode colocar o café fervendo nele que não vai queimar a mão. Tá aqui a matéria que a questão citou e tá aqui a imagem do copo. A imagem do copo, um copinho até bonitinho, né? Simpático. Metade plástico reciclado, metade casca de café e isolamento térmico. Provavelmente também mantém o café quente por mais tempo. Portanto, quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Ele tem baixa condutividade térmica e reduz o resíduo não biodegradável na natureza. 118 falou sobre refrigerantes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar, já o diet tem água carbonatada e adoçantes, cuja massa são muito pequenas, ou seja, menor que o açúcar. Entre essas duas versões apresentadas, o refrigerante comum, que tem açúcar, né, possui maior densidade. A questão citou esse material aqui, um método simples para avaliar teor de sacarose e CO2 em refrigerante. Isso aqui são manuais, né? O Enem gosta muito de citar esse tipo de material, né, de experimentações ali, de atividades práticas, né, em aulas de química, física, biologia. Aqui no caso é específico para uma aula de química. Mas a gente está falando aqui de açúcar, né, de sacarose, então assim, a gente sempre pode puxar um fio para o lado da biologia. Basicamente, o que eles propuseram aqui foi uma metodologia simples para avaliar teor de sacarose em refrigerantes baseada na pesagem comparativa entre um refrigerante açucarado, né, simples, comum, e um zero, um diet. E também uma estimativa de gás CO2, né, comparando ali as massas antes e depois da retirada do gás da bebida. Os experimentos propostos ajudam a demonstrar um uso prático da densidade a estudantes de ensino médio. Aqui eles comentam sobre o alto consumo de açúcar e a relação com diabetes e obesidade, que aí já é um assunto que interessa para a biologia, que permite uma abordagem interdisciplinar, né, no que diz respeito à saúde pública.
Aqui eles comentam que quando você segura uma latinha de refrigerante comum e outro com 0 açúcar, você nota que o comum é mais pesado. Isso ocorre pela presença do açúcar, né, que faz com que esse refrigerante, o açucarado, o comum, seja um pouco mais denso que o refrigerante zero. Então aqui a gente resolveu lá a questão. Você pode também experimentar a flutuabilidade das duas latinhas. A menos densa, né, a zero açúcar, vai flutuar mais que a mais densa, que é a comum com açúcar. 120. Pais com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21. Geralmente envolve ali um caso de não disjunção, onde o gameta de um dos parentais tem duas cópias do 21, ao invés de uma cópia só, como seria o normal, né? E pela junção de um gameta com um cromossomo 21 e um com duas cópias do cromossomo 21, forma-se um indivíduo com trissomia do 21, que é a principal causa da síndrome de Down. Embora normalmente as mulheres com síndrome de Down sejam estéreis, em 2008 teve ali o caso de uma mulher que deu à luz uma menina. E é interessante, a mãe tinha síndrome de Down, mas a filha não tinha síndrome de Down. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com síndrome de Down, procuram um médico especialista para aconselhamento genético porque eles querem ter um bebê. A questão não dá pra gente o cariótipo desse casal. A gente não sabe se eles têm a trissomia do 21 ou se eles têm alguma outra forma de síndrome de Down, que a gente vai ver depois as outras causas da síndrome de Down. O médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados poderão ser normais, trissômicos ou tetrassômicos. Independente de a gente saber ou não o cariótipo deles, assumindo-se, né, sabendo-se que eles têm síndrome de Down, eles podem ser trissômicos do cromossomo 21, o que tornaria a letra E ainda assim correta. Pode ser que sejam normais, trissômicos ou tetrassômicos, os zigotos formados. Suponhamos aqui um indivíduo com trissomia do 21, então ele tem 3 cromossomos 21, certo? Quais são os gametas que esse indivíduo poderia formar? Ele poderia formar gametas normais, com apenas uma cópia do cromossomo 21, ou gametas com 2 cópias do cromossomo 21. Na meiose, né, ele poderia formar esses 2 tipos de gameta aqui. São possibilidades, né, de formação de gameta. E qual desses gametas iria encontrar? Aqui a gente está falando, por exemplo, de vamos colocar que isso aqui seja um espermatozoide. Dependendo de qual deles dois encontraria um ovócito, poderia determinar também a ocorrência ou não de síndrome de Down, de trissomia, no zigoto. Então, se um gameta formado por aquele indivíduo, um gameta normal, com apenas uma cópia do cromossomo 21, encontra outro gameta com apenas uma cópia do cromossomo 21, forma-se ali um indivíduo normal, com 2 cópias do cromossomo 21. Se um gameta normal encontra um outro gameta diploide, aqui eu estou usando o termo diploide assim, com 2 cópias do cromossomo 21. Como se trata de apenas um cromossomo, é mais correto utilizar o termo dissômico, né? Então, um gameta normal mais um gameta dissômico, que aqui seria o haploide, né? Mais um dissômico, formaria ali um indivíduo com trissomia, portanto, aqui no caso, síndrome de Down. E se fossem 2 gametas dissômicos, formaria ali um zigoto tetrassômico. Eu não tenho nem condição aqui de discutir a viabilidade desse zigoto com 4 cromossomos 21, mas aqui a gente está falando apenas teoricamente, né? Isso aqui seria o que resultaria da fecundação de 2 gametas dissômicos. Vamos ver aqui rapidamente sobre síndrome de Down, trissomia do 21. Etiologia. Em cerca de 95% dos casos, ou seja, a esmagadora maioria, há um cromossomo 21 extra, trissomia do 21, que costuma ter origem materna. Essa pessoa, então, tem 47 cromossomos e vai ter essa cópia a mais do que do cromossomo 21. Pode acontecer de um cromossomo 21 ser translocado e unido, vamos colocar assim, a outro cromossomo. Nesse caso, o cariótipo da pessoa seria contado como 46, porque contaria como um cromossomo só. Por exemplo, a translocação mais comum é um fragmento do cromossomo 21 translocado para o cromossomo 14. Existe ainda o mosaicismo da síndrome de Down, onde o zigoto que é formado ele é normal, mas em algumas etapas ali da divisão celular, no início do desenvolvimento embrionário, algumas linhagens celulares vão ficar com 2 cromossomos 21 normalmente, enquanto outras vão ficar com 3 cromossomos 21. E aqui a expressão fenotípica da síndrome de Down varia muito. Algumas pessoas podem conviver com isso aqui durante anos sem nem saber que tem síndrome de Down. Por exemplo, tem esse caso aqui dessa mulher de 23 anos que descobriu que tinha síndrome de Down depois que ela viu que ela estava tendo vários filhos com síndrome de Down. Aí ela achou isso estranho, foi fazer um exame genético, né? E perceberam que ela tem ali um mosaicismo da síndrome de Down, do 21. Então, no caso dela, o que provavelmente aconteceu? Na linhagem germinativa dela, ou seja, onde ela forma os gametas, né? Ela tinha ali, então, essa cópia a mais do cromossomo 21. Dentro desse mosaico, na linhagem germinativa, ela acabou tendo a trissomia do 21. Portanto, na formação de gametas, ela formava provavelmente gametas normais e gametas dissômicos. Questão 121 também da química, falando sobre farmacologia. Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, ou seja, pela boca, né? Ela deve apresentar atividade farmacológica. Além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação especificamente. Então, ela não deve ser degradada no estômago, por conta ali do pH ácido, né? Ela deve ser capaz de atravessar membranas celulares e também deve ser capaz de ser transportada pelo plasma sanguíneo, solúvel no plasma sanguíneo, que é um sistema aquoso, portanto ela tem que ser hidrossolúvel. Interessante que para atravessar membranas celulares seria importante que ela fosse hidrofóbica.
Bom, para os fármacos cuja estrutura são formadas de cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupamento amino, um recurso tecnológico empregado é a sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada nessa fórmula aqui que eles apresentaram. O aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue, que eles mesmos colocaram aqui que era um sistema aquoso, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de no caso do seu caráter iônico. A gente nota aqui, né, a presença aqui de surgimento ali de uma carga, né, por conta da união dessas duas moléculas. Portanto, ali o caráter iônico, aumentando ali a eficiência no transporte de sangue, que é um sistema aquoso. Desse jeito aqui ela fica mais hidrossolúvel. Percebe que é uma questão claramente da química, mas que é totalmente pertinente para a biologia? Questão 122 vai falar sobre inibição da cadeia transportadora de elétrons, falando que toxicidade do cianeto. O cianeto é um inibidor da cadeia transportadora de elétrons. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado na cadeia respiratória. Os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegar no citocromo C, reduzindo ferro 3+, a ferro 2+. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro 3+. E é aí que ele inibe aqui o complexo 4, né? Ele se liga no ferro 3+, e inibe justamente essa reação que tem que acontecer aqui para geração ali de água com o oxigênio. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+, do citocromo C, impedindo sua conversão em ferro 2+, e bloqueando a cadeia respiratória. No final das contas, isso impede a formação do gradiente de prótons e, consequentemente, a produção de ATP. Então aqui a gente tem o esqueminha, né, simplificado, aqui a gente tem o substrato que vai ser oxidado, aqui a gente está pensando no ciclo de Krebs, né, formando aqui CO2, vai levar aqui a formação desse NADH, que vai vir para a cadeia transportadora de elétrons trazendo esse elétron, e vai aqui virar NAD+, vai voltar para o ciclo de Krebs. E se tudo corresse normalmente, esse elétron iria migrar aqui ao longo dos complexos da cadeia transportadora de elétrons, formaria-se o gradiente de prótons, que eventualmente, né, lá com a ATP sintase, iria formar ATP. Os prótons iriam retornar para a matriz mitocondrial pela ATP sintase, formando ATP. Como o cianeto bloqueia aqui esse complexo citocromo C oxidase especificamente, não se forma esse gradiente e não se forma ATP. Esse bloqueio aumenta a concentração celular de NADH, porque é o primeiro aqui que estava, né? Você precisa desse NADH para ele trazer esse elétron para cá. E nada disso aqui está acontecendo, nada disso aqui está funcionando direito, porque esse complexo aqui está bloqueado, esse NADH não vai ter como entregar esse elétron para cá e ser oxidado, portanto ele vai se acumular. O livro que eles citaram é o Alberts, mas eles citaram uma edição anterior à que eu tenho aqui a 6ª edição, e tem esse capítulo aqui na 6ª edição, Conversão de Energia, Mitocôndrias e Cloroplastos. Eu não achei aquele esquema lá que eles colocaram. Nessa edição que eu uso aqui, ele foi remodelado, né? Ele tá assim agora, eu acho que é esse aqui, né? Só que foi remodelado. E repara que aqui tem todos os elementos, né? A gente tem aqui o carboidrato, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, que recebe ali o piruvato, né? Proveniente da glicólise lá no citoplasma e vira acetil-CoA. Enfim, temos aqui formação de CO2. E aqui a questão do elétron, né? O NADH cedendo aqui esse elétron para a cadeia transportadora de elétrons, formando ali o gradiente de prótons, que eventualmente ali no final, no último complexo, tem o oxigênio aceitando esse elétron, formando água. E isso aqui então, eventualmente, né, a ATP sintase aproveitaria esse gradiente de prótons para formar ali o ATP. Aqui no mesmo capítulo tem esse outro esquema aqui também, mais completo, né? Mostra aqui os compartimentos, citosol, aqui seria a mitocôndria, tem um espaço intermembranas, tem a matriz mitocondrial, o piruvato sendo formado lá no citosol, né, vindo para dentro aqui, acetil-CoA, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, o NADH, tudo aquilo ali que a gente já viu, né? Tá aqui. Isso aqui é importante de estudar, é um assunto bem complicadinho mas aqui tem a ATP sintase, aproveitando esse gradiente de prótons que se formou aqui no espaço intermembranas, esses prótons vão voltar para a matriz pela ATP sintase, formando ali ATP nesse processo. Então, o bloqueio desse sistema aqui, dessa cadeia transportadora de elétrons, levaria a um acúmulo de NADH e também levaria a um acúmulo de ADP, com D, né? E não de ATP, porque o ATP não vai estar sendo formado, mas ADP. Mas a questão lá cobrou o NADH. Gosto muito desse textinho aqui, a regulação e inibição da CTE, vou colocar link para ele na descrição. Na minha playlist sobre a Olimpíada Brasileira de Biologia, na edição 19, a prova da fase 2B, teve uma questão sobre isso aqui e eu coloquei o link para esse texto também lá. Temos aqui, inibidores da cadeia respiratória, né? Tem aqui os que agem no complexo 1, barbituratos, etc. Complexo 2, complexo 3 e no complexo 4. Quem está aqui? O cianeto. Questão 123, o número de abelhas encontra-se em declínio no Brasil e no mundo, né? Enfim, o desmatamento e a urbanização certamente são fatores que acentuam esse quadro preocupante. Nos Estados Unidos, eles estão usando bombas de sementes, né, para resolver esse problema. Como é que isso funciona? São pequenas bolinhas que vão conter uma semente, vão ter ali adubo, né, e argila, que vai servir ali como se fosse um substrato inicial. Eles lançam essa bolinha num local,
e depois, né, conforme vai molhando com a própria chuva, essa semente germinaria e formaria ali então uma nova planta, possivelmente uma árvore. E o legal é que como eles colocam adubo ali para suplementar, né, essa bolinha de argila, ela pode germinar até em solos pouco férteis. Esse método contribui para a preservação das abelhas porque aumenta a oferta de alimento. Mais plantas, né, mais flores, mais pólen, a abelhinha vai ter ali uma fonte de alimento. Se essas sementes fossem de espécies arbóreas de grande porte, também aumentaria, né, os locais, né, que elas poderiam construir abrigos, colmeias, e que de certa forma também aumentaria locais para reprodução. Mas assim, nem estou discutindo muito isso aqui não, eu acho que o gabarito D está correto. Se a gente pensar na relação ali com as flores, né, e com o pólen, a oferta de alimento. Até porque como a gente já está acostumado a ver, elas podem construir colmeia até em poste, em muro, e em outros locais inusitados. Eu não achei o texto que a questão citou. Eu acho que eles estão pegando questões bem antigas lá no banco de questões e, enfim, muitos textos já estão fora do ar. Mas eu achei aqui um texto da mesma autora, Vanessa Daraia, de 2013. Aparentemente essa autora gosta bastante de abelha, né? Um outro texto aqui falando sobre preservação de abelhas. Sêmen pode salvar abelhas da extinção, diz estudo. Aqui seria uma outra proposta, né? Completamente diferente, uma outra técnica de buscar preservar esses animais que são tão importantes para a polinização e para diversas dinâmicas ecossistêmicas. A diminuição de do número de espécies de abelhas traz um risco para a agricultura, porque a gente depende muito de abelhas para polinização de espécies da agricultura que a gente usa para o nosso alimento. Abelhas não são os únicos polinizadores, mas elas são assim os mais importantes. Mosquitos são bons polinizadores, outros dípteros são bons polinizadores, mas as abelhas elas têm uma importância grande nesse processo. Lepidópteros também, borboletas, mariposas, formigas, enfim, são muitos insetos que podem atuar. Não apenas insetos, morcegos podem fazer polinização. Mas eu digo isso sem querer diminuir a importância das abelhas. As abelhas são super importantes. Bom, eles estão percorrendo o mundo procurando abelhas machos para coletar, né, o sêmen delas e construir uma biblioteca de material genético. E aqui é que vem a parte preocupante. O objetivo final é a criação de uma super abelha, capaz de resistir a muitos dos fatores ambientais e humanos que podem estar por trás da diminuição de abelhas. Essa coisa da super abelha super resistente já me preocupou um pouco, porque assim, isso poderia também por si só, né, provocar outros tipos de desequilíbrios ambientais, talvez até piores do que o mero sumiço das abelhas. E claro que tudo isso teria que ser calculado e discutido, mas isso aqui me preocupou um pouco mais. Isso seria uma espécie exótica, que seria liberada em diversos locais do mundo e que assumiria ali características de espécie invasora, porque ela iria competir muito melhor com todos os outros insetos. Enfim, achei isso aqui bem complicado mesmo. 124. Os mais antigos cozinhavam feijão em panela de ferro, a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Aqui tá falando de anemia, né? Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado, o que eu não recomendo, nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Claramente está falando de anemia aqui. Portanto, as estratégias citadas eram utilizadas com o objetivo de prevenir a anemia, mas qual anemia? Anemia ferropriva. Manual MSD, considerações gerais sobre anemia, tem vários tipos de anemia. Tem anemia aplásica, tem anemia falciforme, tem a anemia perniciosa, as talassemias, enfim, hemolítica autoimune. A perniciosa estaria aqui nas anemias por deficiência de vitaminas. A anemia é um quadro clínico em que o número de glóbulos vermelhos é baixo. Principais causas: perda de sangue, produção inadequada de glóbulos vermelhos e destruição excessiva de glóbulos vermelhos. Então, anemia ferropriva. A anemia ferropriva resulta de depósitos de ferro baixos ou esgotados, por isso a suplementação alimentar do ferro, né, em alguns casos, é indicado, que são necessários para produzir glóbulos vermelhos. A gente precisa do ferro lá no grupamento M, né, da nossa hemoglobina, transporte de oxigênio, certo? 125 falou sobre tecnologia nuclear. Apesar das muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos e descontaminação ambiental dispendiosa, a utilização de armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis, sem a necessidade de queima de carvão, de petróleo. Brevemente aqui no Wikipedia, tem tipos, né, de usinas nucleares, mas as mais famosas, as mais utilizadas são as que usam água pressurizada e as que usam água fervida. E eu vim aqui na Wikipedia, claro, buscando esse GIF aqui, que já é clássico, né? Eu mostro praticamente todo o vídeo aqui na playlist, mas que é super ilustrativo e legal. Mostrando aqui a produção de energia elétrica a partir da reação nuclear, né? A reação nuclear que vai acontecer aqui no reator vai gerar calor. Esse calor está vindo não pela queima de combustível fóssil, mas pela reação nuclear. Esse calor vai aquecer a água, vai formar ali um vapor que vai movimentar a turbina e que vai, através dessa energia cinética, formar energia elétrica que vai abastecer cidades. Isso é totalmente isento de impactos ambientais? Não, mas é uma forma limpa de produção de energia. 127. As aves apresentam dois tipos de músculo em seus corpos, o músculo vermelho e o músculo branco. Aves migratórias, como garças, gansos e patos selvagens, têm os músculos vermelhos
bem desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos, então irrigação sanguínea. Em viagens por grandes distâncias, grandes migrações, né, tais músculos, os músculos vermelhos com ampla rede de vasos sanguíneos, são fundamentais pois favorecem metabolismo corpóreo elevado. Mais sangue na área, mais transporte de oxigênio, né, para o metabolismo aeróbico, metabolismo, né, corpóreo elevado. Portanto, aumenta o metabolismo aeróbico ali naquela região. 131. A biorremediação designa tratamentos que usam organismos para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas no ambiente ou degradá-las em substâncias com menor toxicidade. Uma macrófita aquática, o água-P, tem sido utilizada para a biorremediação de ambientes contaminados por metais tóxicos. Sabe-se que esses poluentes serão captados para dentro do corpo do vegetal, no tecido. Dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes serão acumulados nos tecidos. Em alguns casos pode haver volatilização dos compostos e que seriam eliminados provavelmente pelos estômatos. Pode acontecer, mas aqui eles deixaram bem claro, dentro do corpo do vegetal, os contaminantes serão, dentro do corpo, acumulados nos tecidos. Vou usar aqui o TCC da Carolina Fácio Demarco, seleção de macrófitas aquáticas com potencial para fitorremediação no arroio Santo... Enfim, só para mostrar algumas coisinhas aqui. Eu queria essa imagem aqui, ó. São diversos processos aqui que uma planta ou várias plantas podem fazer, né? Uma planta não necessariamente vai fazer todos eles, mas pode ser que faça. Algumas podem se especializar em apenas um. Então, fitoestimulação. Repara que o componente tóxico, o composto tóxico, está sendo quebrado aqui. Fitoestabilização, estabilizado ali na raiz. Fitoextração, ele está sendo extraído do solo ou do meio aqui, que pode ser água, por exemplo, pela planta, né? E aqui ela iria acumular no tecido. Pode acontecer dentro do tecido a fitodegradação, o composto tóxico, de novo, né, sendo degradado. E, como eu disse, pode ter fitovolatilização. Na fitovolatilização, esse composto seria liberado, ele seria extraído do meio, no caso aqui vamos colocar aqui a água, né? E seria liberado para a atmosfera. Pelos estômatos? Provavelmente. Aqui também é super legal, diversas espécies, diversas formas de macrófitas aquáticas, né? Repara que algumas delas estão fixadas lá no substrato, né? No sedimento lá embaixo, no chão. E, portanto, elas podem extrair componentes tóxicos ali do solo, abaixo da água. E algumas delas vão estar flutuando na coluna d'água, né? Podendo extrair, então, coisas que estejam acumulando componentes tóxicos que estejam acumulados na coluna d'água. O água-P é desse tipo aqui, ela fica flutuando na água. E quando você introduz essas macrófitas, por exemplo, num canal, ela tende a tomar toda a superfície do canal e cobrir tudo completamente, vira um tapete mesmo. Então, assim, todo mundo já deve ter passado por um canal totalmente coberto aqui por exemplo, o água-P. De repente a pessoa não sabia a espécie, né? Mas era o água-P, formando aquele tapete, né, em cima da água. Ela é muito utilizada, inclusive, por prefeituras para tirar, né, substâncias tóxicas da água de determinado canal, ou rio, ou córrego, e ela incorpora, ela acumula aquelas substâncias tóxicas nela, no tecido dela, como a gente viu na questão, e depois você passa ali com uma máquina, tira essa biomassa vegetal, e você está tirando, então, as substâncias tóxicas da água, e ao tirar a planta, você, de certa forma, limpa aquele canal. Claro que se continuar tendo aporte de substâncias tóxicas, não vai adiantar de nada, você vai ter que fazer de novo, mas enfim. É um tipo de biorremediação, fitorremediação. E por fim, questão 132, ciclo do nitrogênio, é composto por várias etapas conforme a figura abaixo, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos, bactérias. A gente tem aqui então o gás nitrogênio sendo fixado em amônia, fixação, tem aqui a amônia virando nitrito, nitrosação, tem aqui o nitrito virando nitrato, nitratação, o nitrato virando de novo gás nitrogênio, denitrificação, e aqui a gente tem dois detritos orgânicos sendo transformados em amônia, isso aqui é a amonificação. Isso aqui é a decomposição da matéria orgânica. Portanto, se micro-organismos decompositores de matéria orgânica fosse exterminado da face da Terra, qual etapa não ocorreria? A 2, a amonificação. E com isso ficamos por aqui. Um gráfico aqui com os principais assuntos, né, que surgiram na prova. Detalhe aqui, muita questão de bioquímica. Muita questão de bioquímica por quê? Porque eu vivo pegando questão de química, da prova de química, né, trazendo para biologia, quando eu sinto que tem pertinência para assuntos da biologia. E nessa prova aqui também bastante questão de fisiologia. Claro, ecologia, meio ambiente, botânica sempre tem muito mesmo, mas enfim. Então ficamos no aguardo da próxima prova, que pode ser uma reaplicação do Enem, não ficou claro para mim ainda se isso vai acontecer ou não, mas certamente haverá a prova do Enem PPL, e quando ela sair, a gente apresenta ela aqui no canal. Até o próximo vídeo então.